Quero, primeiro, já agradecer a imensa honra ao vice-presidente Alckmin, mas também quero agradecer, claro, a confiança, mais uma missão que eu recebi do presidente Lula. Essa é a quarta missão que eu recebo do presidente Lula. O presidente Lula me nomeou secretário executivo do Ministério da Justiça, em 8 dias me nomeou interventor federal, depois me nomeou ministro interino do GSI, e agora eu estou aqui assumindo essa missão. Então, me honra muito contar com a confiança, com o apoio daquele que é o maior líder político da história desse país. Então, muito obrigado ao presidente Lula, Márcio, todos que estão aqui, transmitam, por favor, ao presidente os meus agradecimentos. Eu não poderia também deixar de agradecer a um amigo, um companheiro de batalhas, muitas batalhas, com quem eu convivi nos últimos 9 anos, com quem eu trabalhei, e que toma posse daqui a pouco, estaremos todos lá, o nosso essencial ministro Flávio Dino. Sem ele também nada disso seria possível. Eu, quando recebi o convite para vir para a BDI, vice-presidente, eu cheguei em casa e agradecer, claro, a minha família toda que está aqui, meus filhos, enfim, muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível também. Mas eu cheguei em casa dizendo para eles, olha, agora a vida vai ficar mais tranquila. Eu não vou mais atrás de milícia, não vou mais atrás de organização criminosa, eu não vou mais atrás de nenhum golpista por aí. Então, a nossa vida vai ficar mais tranquila. E eu fui, vice-presidente, mergulhar no debate e na literatura sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre o desenvolvimento nacional, e eu cheguei à conclusão de que talvez eu não tenha sido muito preciso com a minha família. Getúlio Vargas, que iniciou o processo de transformação da economia brasileira, fundou a Companhia Siderúrgica Nacional, ministro Jungmann, em 1941. Getúlio, presidente mercadante, fundou o BNDES em 1952. Getúlio criou a Petrobras em 53 e foi suicidado em 1954 por tentar estruturar a economia brasileira, por apostar no desenvolvimento do Brasil. Logo após dele, Juscelino, que monta, em fevereiro de 56, um Conselho de Desenvolvimento, quase não toma posse. Fez uma campanha defendendo um plano de metas, o desenvolvimento do Brasil, foi golpeado, ministro Zé Múcio, e só tomou posse graças ao contragolpe do nosso Marechal Lott. Sem ele, Juscelino não teria tomado posse e não teria feito o que fez. Celso Furtado, ministra Simone Tebet, que é o primeiro ministro do planejamento desse país, que toma posse em 62, ganhou como prêmio, está na lista dos primeiros caçados e exilados desse país no golpe de 64. E o presidente Lula, que ousou usar a nossa riqueza do pré-sal para industrializar o Brasil, para construir refinarias no Brasil, para construir polos petroquímicos no Brasil, que ousou apostar na engenharia nacional, que passou a ser exportadora de serviços para dezenas de países, recebeu 580 dias de uma prisão infame, injustificável, como prêmio pela sua aposta no desenvolvimento.
Então eu sinto dizer para a minha família que essa também não é uma batalha fácil na história do Brasil. A história do Brasil mostra como o debate sobre o desenvolvimento do Brasil está presente em toda a nossa história. E está presente porque ela define os destinos da nossa nação. Ela define que Brasil é esse que a gente quer construir para nós e para os nossos filhos. Eu assumi a BDI uma semana, praticamente depois que o presidente Lula e o vice-presidente lançaram o Nova Indústria Brasil, e passei a estudar bastante o Nova Indústria Brasil, as 6 missões, mas principalmente a acompanhar todo o debate público sobre o plano Nova Indústria Brasil. E é impressionante, ministro Alckmin. Eu li recentemente um artigo de um economista liberal criticando o Celso Furtado e as ideias de Celso Furtado na década de 50 e 60. E as críticas são exatamente iguais às críticas que fazem agora ao Nova Indústria Brasil. O primeiro argumento que apresentam é sobre a questão fiscal, sobre o impacto fiscal dos 300 bilhões, e o presidente Mercadante já falou bastante sobre isso. Recursos, a grande maioria deles, a taxas de mercado, e uma pequena parte com subsídios para a inovação, como o mundo inteiro faz além. O mundo não está botando inovação, não está botando dinheiro subsidiado na inovação. O mundo está botando dinheiro a fundo perdido na inovação. A gente está botando aqui 300 bilhões, presidente Alckmin, 60 bilhões de dólares. Os Estados Unidos estão botando 1,9 trilhão de dólares no processo de retomada da economia norte-americana. A União Europeia está colocando 1,7 trilhão de dólares no processo de retomada da economia europeia. O Japão está botando 1,5. E o Brasil não pode botar 60 bilhões de dólares? Vai causar desequilíbrio macroeconômico. Vamos aos números. O Brasil tem inflação dentro da meta, juros em queda, a menor taxa de desemprego dos últimos 9 anos, recorde histórico do superávit comercial batendo quase 100 bilhões de dólares, reservas internacionais de 353 bilhões de dólares que nos protegem contra qualquer choque externo. Então, de onde vem o impacto fiscal, o desequilíbrio macroeconômico? Não se sustenta o argumento. Esse é um argumento de fundo ideológico que diz respeito à disputa sobre o destino do Brasil. O outro argumento, muito usado, é que essa é a nova velha política. Que nós somos aqui, e todos que vêm aqui, a quem eu saúdo pela coragem de se somar ao projeto de desenvolvimento do Brasil, mas como se nós todos aqui fôssemos dinossauros, ministra Tebet, defendendo a volta do velho. Pois bem, eu fiz questão de trazer aqui, inclusive para toda a imprensa ver, e a gente vai distribuir para toda a imprensa, uma publicação do Fundo Monetário Internacional, agora de janeiro de 2024. Veja, eu creio que o Fundo Monetário Internacional ainda não é nenhuma organização comunista perigosa. É o Fundo Monetário Internacional. Essa publicação aponta que apenas em 2023 nós tivemos no mundo 2.500 novas políticas industriais, apenas em 2023. Sendo que China, Estados Unidos e a União Europeia respondem por 48% dessas políticas industriais, que têm impacto em 71% do comércio global. Relatório do mês passado sobre 2023. Isso é velho? Na verdade, os que criticam, chamam de velha, querem colocar, vice-presidente, uma bola de ferro no pé do Brasil, na corrida que está em curso no mundo pela neoindustrialização. O que é velho? Esse mesmo estudo
indica que os países, que é outro mito que é usado, ministra Tebet, que a utilização de compras públicas como instrumento de política industrial, a utilização de conteúdo nacional, ministro França, eles dizem que é uma coisa velha do passado. Pois bem, o estudo do FMI está escrito aqui com as letras deles, que quem mais usa compras públicas como instrumento de política industrial no mundo, os países que mais usam estão justamente na América do Norte. É lá que eles estão mais usando compras públicas como instrumento de política industrial. Qual é a velha política que eles não querem que a gente reproduza? A velha política que em 1973 criou a Embrapa, que fez da agricultura brasileira hoje potência mundial, é essa política que não querem que volte? É a política que em 1969, General Amaro, criou a Embraer e junto com o ITA e com o CTA fez da Embraer hoje a terceira maior empresa do setor no mundo? É isso que não pode voltar? É a refinaria, ministro Márcio Macedo, Abreu e Lima, em Pernambuco, que não pode voltar? Que o presidente Lula está retomando? É isso que não pode voltar? Por que não pode voltar? Esse é um debate sobre o destino do Brasil, sobre aonde a gente quer chegar. É o debate mais importante nesse momento. Eu olho para os meus filhos aqui e fico pensando no que fizeram com o Brasil. Em 1974, a Engenharia Nacional construiu um marco da nossa história, que foi a entrega da ponte Rio-Niterói, a então segunda maior ponte do planeta. O projeto da ponte de Rio-Niterói, presidente Pancera, foi financiado pela FINEP. As molas que estabilizam os vãos principais da ponte Rio-Niterói, secretário Luiz Fernandes, foram feitos na COP, lá na UFRJ. E hoje, exatamente 50 anos depois, o Brasil está fazendo uma ponte menor que a ponte Rio-Niterói, a ponte Salvador e Itaparica, e a gente está tendo que recorrer à engenharia chinesa, porque destruíram a engenharia nacional, utilizando uma bandeira correta, que é o combate à corrupção, como instrumento da destruição do futuro do Brasil. A gente não pode aceitar isso, não é por nós, são por eles, é pelo futuro desse país. E o último argumento que usam, vice-presidente, é que o Nova Indústria Brasil carece de metas, de indicadores, de parâmetros que nos permitam avaliar a eficácia da aplicação do recurso público, o impacto no adensamento das cadeias produtivas. Pois bem, eu queria dizer que, a partir de hoje, Vossa Excelência conta com todos os servidores da BDI, todos, a começar por mim, de mim até o último, porque nós vamos definir, vamos ajudar o secretário Márcio Rosa, o secretário Wallace, vamos ajudar o presidente Mercadante, o diretor Gordon, toda a equipe econômica que está aqui presente, a, no dia 22 de abril, entregar metas, resultados e fazer também o monitoramento, porque nós vamos provar que a aplicação desses 300 bilhões diz respeito ao nosso futuro, que a gente vai provar que o Brasil nasceu para dar certo, que o Brasil nasceu para ser grande, para distribuir riqueza e para dar exemplo para o mundo. A nova indústria, ela é inovadora. A nova indústria, ela é sustentável. A nova indústria, ela é digital. E nós temos uma oportunidade gigantesca nesse momento. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do G20, com possibilidades imensas de atrair empresas nesse momento de debate sobre a transição energética no mundo. Nós temos uma janela de oportunidade gigantesca, mas para isso a gente precisa ter coesão da nação num rumo para o país. E essa coesão é muito importante. Falar de inovação
É impossível falar de indústria sem falar de inovação. Por isso eu insisti também muito com o nosso ministro da CGU, Vinícius, para que viesse aqui. Porque, Vinícius, inovação é decisivo. A BDI hoje já apoia a Petrobras na questão das encomendas tecnológicas. No mundo inteiro, quando a gente fala de inovação, inovação de longo prazo, inovação que faz transformação, inovação estruturante, a gente está falando de investimentos de longo prazo e de destino incerto, porque às vezes dá errado. E quem faz isso no mundo inteiro é o Estado. Muita gente aqui está com o iPhone na mão e talvez não saiba que o iPhone tem 12 vetores centrais que viabilizaram o iPhone, que foram produtos de pesquisa da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa norte-americana. Não haveria iPhone, não haveria iPad, não haveria o sucesso genial da Apple sem a presença decisiva do Estado norte-americano investindo em pesquisa. E nós precisamos fazer com que o setor público, Vinícius, perca o medo de investir em inovação. Porque o gestor público, ele tem um problema. Porque a inovação é tentativa, erro e acerto. Tem erro com recursos públicos. E a gente precisa encontrar um modelo de equilíbrio do binômio risco-recompensa para que o gestor público tenha coragem de, ao invés de comprar qualquer porcaria de fora, tenha coragem de investir na indústria nacional e apostar na inovação no Brasil. Nós fazemos isso, já estamos com a Petrobras. Eu, quando cheguei na BDI, ministra Tebet, tinha um contrato para a gente atestar não, mas dar uma consultoria à Petrobras, através de pesquisadores competentes que a gente tem na agência, no que diz respeito a encomendas tecnológicas. E aí eu chamei os nossos quadros e perguntei, mas o SEMPES é um dos maiores centros de pesquisa do mundo. O SEMPES precisa da BDI para contratar encomenda tecnológica? E o que eu ouvi é que os gestores públicos, pós essa onda obscurantista que cobriu o Brasil, estão com medo de investir em inovação, então querem um agente externo que possa ajudar na modelagem, a encontrar caminhos que ele corra o risco, sabendo que o risco faz parte da inovação e da neoindustrialização. Os Estados Unidos estão botando 1,8 bilhão de dólares em nanotecnologia há alguns anos. Qual é o resultado disso? Eles estão apostando que a nanotecnologia é a próxima tecnologia que vai transformar o mundo. Então, a gente precisa construir com a CGU, com o TCU, com o Ministério Público, um ambiente para dar segurança ao gestor público para que ele possa apostar em encomendas tecnológicas, apostar na inovação. Por fim, quero tratar da questão democrática. Eu, quando estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública, os jornalistas me perguntavam, Capelli, como faz, qual é o segredo para estabilizar a democracia? E eu sempre disse para eles, o que estabiliza a democracia não é polícia. O que estabiliza a democracia é as pessoas acreditarem que a democracia vai melhorar a vida delas. E o que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos, no início da década de 80, um parque industrial que era maior que a soma da China e da Coreia juntas. Nós vivemos nos últimos 40 anos, a maior desindustrialização do planeta. A chamada década perdida, que é a década de 80, nós tivemos na década de 80 um crescimento médio de 1,6 por ano. E era chamada a década perdida. Entre 2011 e 2020, se 80 é a década perdida, entre 11 e 20 é a década da tragédia. Porque nós tivemos um crescimento médio de 0,3 entre 2011 e 2020. E qual foi o resultado disso? A ascensão de uma extrema-direita obscurantista que vende para o povo que a democracia não melhora a vida deles. Então não tem nada mais importante nesse momento do que fazer o país voltar a se desenvolver, gerar empregos de qualidade, porque é isso que vai fazer as pessoas
acreditarem que a democracia melhora a vida delas. Quando a democracia se mostra incapaz de melhorar, as pessoas deixam de acreditar. Porque a democracia, para a maioria, para o seu João, para a dona Maria, que pagam seus impostos para a gente estar aqui, democracia é dinheiro no bolso, é prosperidade. E é isso que a gente tem que entregar nesse país. Por fim, queria agradecer mais uma vez ao vice-presidente. Estou muito honrado em me somar a esse time. Tenha em mim, vice-presidente, um soldado pronto para o bom combate pelo país. Tenha em mim um soldado leal e pronto para o bom combate pelo país. E queria terminar agradecendo muito a presença de todos aqui, mas enviando uma mensagem especial a dois queridos, jovens, pernambucanos, brilhantes que estão aqui e que representam a memória de uma pessoa que, infelizmente, não pode estar conosco aqui. Pedro e João Campos. Tenham uma certeza, nós jamais vamos desistir do Brasil. Muito obrigado.